Saudações a todos! Vamos dar continuidade então ao estudo que estamos fazendo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, trazido por Divaldo Franco, nos bastidores da obsessão, e continuamos vendo, porque os apontamentos são muito importantes, do prefácio deste mesmo livro, não é? Então, continuando, exercite-se assim no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. Cultive a bondade, desdobrando os braços da indulgência de modo a alcançar os que seguem desatentos e infelizes, espalhando desconforto e disseminando a loucura. Então, mais do que nunca, especialmente nos dias que vivemos, em que tudo nos chega, em que percebemos como andam os nossos pensamentos, observando ali a confusão mental, digamos assim, das mentes que até então eram mais lúcidas, nos colocando em tudo isso, evidentemente. Todos nós estamos sendo aí bombardeados por esse turbilhão de pensamentos, de vibrações, que se não nos cuidarmos, se não nos exercitarmos aqui justamente no que o Manuel Filomeno está nos trazendo, exercite-se no ministério da oração, meditando. Se nós não fizermos isso, com certeza nós iremos de roldão nessa avalanche desses tempos difíceis previstos, anunciados e para os quais fomos preparados. Então é preciso que despertemos para essa necessidade da oração com a meditação, porque por hábitos, até por hábitos que trazemos, nós muitas vezes entendemos que é a oração. Então fazemos ali a prece, que passa muitas vezes a ser um ato de cumprimento de dever, portanto um ato mecânico, E com isso não abre um campo para a meditação, para a interiorização desse canal que se abre no momento em que elevamos os nossos pensamentos. Mas o alerta é justamente isso, e a orientação é essa. Exercite-se assim no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. E o que é liberdade? A liberdade vai muito além do que julgamos liberdade. É a liberdade de uma mente livre, com a condição de pensar por si, abrindo, evidentemente, quando ela pensa por si, desejosa do acerto, ela abre o canal com o bem e recebe toda a influência amorosa. Influência, jamais seremos destituídos da nossa liberdade de escolha. Bendita a doutrina que nos esclarece quanto às nossas responsabilidades. Por isso, aquele que entendeu, o corpo, a essência de todos esses ensinamentos, que a doutrina reviveu, trazendo-nos novamente como a segunda volta de Jesus, trazendo os seus ensinamentos de uma forma viva, clara, faz com que entendamos a nossa responsabilidade como espíritos imortais que somos diante das escolhas que fazemos. Continuando, renove as disposições íntimas e, quando aquinhoado com os ensejos de falar com esses seres de mente em desalinho, perturbados no mundo espiritual, unja-se de amor e compreenda-os, ajudando quanto lhe seja possível com a humildade e a renúncia. E recorde que o Mestre, antes de visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal, como Rei de todos os espíritos e Senhor do mundo. Você não ficará indene à agressão deles.
Muito bom, muito bom. Recordar que o mestre, antes de visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal. Então, nós temos passagens nos evangelhos de Jesus recolhendo-se, nos ensinando, porque é claro que para ele isso era tudo muito natural, mas ele buscava a soledade para um contato privativo, digamos, sem ali a interferência das presenças dos discípulos tão queridos que estavam sempre com ele, requisitando sua atenção com as questões, tudo isso muito natural. Então ele buscava, antes dele sair para o trabalho do dia, né? Ou seja, para enfrentar aqui essas zonas trevosas, que se faziam presentes espiritualmente, para quem também ele se dirigia. Entendamos muito bem que as palavras de Jesus não foram ditas apenas para os que os ouviam presentemente naquele momento. Foram ditas para todas as suas ovelhas, para todos aqueles, para essas ovelhas que lhe foram oferecidas por Deus. Ele assumiu essa missão de toda em relação a todos nós, humanidade da Terra. E sabe-se que se estende muito mais além da Terra a ação de Jesus como Espírito Crístico que é. Então, entendamos isso, que Jesus então se preparava para falar àqueles que ouviam, encarnados e desencarnados, e alcançar aqueles espíritos trevosos, tanto desencarnados quanto encarnados. Então, ele se recolhia no momento de privacidade, né? Numa comunhão com Deus, de uma forma isolada, e depois partia para o seu trabalho. É isso que ele está nos colocando, Manuel Filomeno de Miranda está nos colocando aqui. Recorde que o mestre, antes de visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal como Rei de todos os espíritos e Senhor do mundo. Você não ficará indene à agressão deles. Então, nós temos que a cada amanhecer, a cada dia, estarmos preparados para mantermos a nossa casa mental em equilíbrio, e para isso nós precisamos alimentar essa casa com bons pensamentos, através das boas leituras, das boas ideações, né? Nos preparando então para o assédio por parte de espíritos e o assédio por parte dos espíritos encarnados, né? Que se fazem instrumentos que nos testam na paciência, né? Que nos testam na nossa vaidade, no nosso ponto de orgulho, nos nossos pontos de orgulho. Então, nós somos testados o tempo todo, né? Nas nossas fraquezas. Entendamos, os testes nos alcançam pelas nossas fraquezas, senão não nos alcançam, não somos testados. Coisas que nos atingem, o outro nem se dá conta, porque aquilo não o alcança, né? E entendamos, é muito importante isso, que quando o Espiritismo vem, termo criado por Kardec, Espiritismo, para coisas novas, uma palavra nova, ele nos coloca lá no prefácio. Então, quando chega ali, até perdi, sim. Quando falamos ali desse assédio, né, que recebemos, não estamos de modo algum colocando o mal, ressaltando o mal no sentido do seu poder. É bom que entendamos isso, porque algumas crenças
colocam o mal de uma forma como indestrutível, né? O mal indestrutível, o mal perene, o mal eterno, né? Então seria eternamente essa luta do bem contra o mal. Entendamos da forma correta. Mal não existe em si mesmo. O mal é a ausência do bem. Isso tem que ficar muito claro para nós. O mal é a ausência do bem. Então, quanto mais nós nos dedicarmos a comportamentos, a atitudes que começam dos pensamentos, nos pensamentos, no bem, o mal vai se diluindo. O mal que está em nós vai se diluindo na medida em que nós vamos despejando essa água cristalina na nossa casa mental. Acho que ficou clara a ideia. Por quê? Porque às vezes me preocupa esse enfatizar do mal, como se nós estivéssemos nas mãos do mal. E não é verdade. Nós temos o livre-arbítrio. Nós somos donos da nossa casa mental, da nossa mente e do nosso corpo. Porque senão seria uma fatalidade, nós estaríamos condenados a tudo isso. Não, não, não. Temos que entender exatamente como se passa, como as coisas se dão. Mas vamos continuar. Resguarde-se, portanto, e firmado no ideal sublime com que o Espiritismo honra os seus dias, alce-se ao amor, trabalhando infatigavelmente pelo bem de todos, com o coração no socorro e a mente em Jesus Cristo, comungando com as esferas mais altas, onde você sorverá forças para vencer todas as agressões de que for vítima, e sentirá que, orando e ajudando, a paz continuará com você. Então, nós estamos vendo o tópico que começou no áudio anterior, perante os obsessores. Então, por isso, ele está nos alertando para nos resguardarmos, firmando o ideal sublime com que o Espiritismo honra os seus dias. Então, é exatamente isso que estamos colocando, né? Então, no item seguinte, é o item C, perante obsediados. Sempre que há obsessão, convém analisar em profundidade a questão da perfeita sintonia que mantém o obsediado com a entidade obsidente. Todo problema obsessivo procede sempre da necessidade de ambos os espíritos, em luta aflitiva, vítima e algoz, criarem condições de superação das próprias inferioridades para mudar de clima psíquico, transferindo-se emocionalmente para outras faixas do pensamento. O obsessor não é somente um instrutor da justiça superior que dele se utiliza, mas também espírito profundamente enfermo e infeliz, carecente da terapêutica do amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo. Pontos aqui a refletirmos. Então, aqui é perante o obsediado, né? Então, entendermos como... É muito importante compreendermos a obsessão de todos os ângulos, não só como ela se passa em relação a nós mesmos, como ela se dá em relação ao outro, porque estejamos ligados diretamente a um trabalho de obsessão-desobsessão, ou de uma forma natural, todos nós estamos numa família, todos nós estamos ali vivendo em grupos, né, em sociedade, enfim, estamos ligados diariamente àqueles que fazem parte do nosso convívio. Portanto, com certeza lidamos com as obsessões, né? Então, é um aprendizado que cabe a todos nós, independente do trabalho direto que estamos tendo
cabe a todos nós este aprendizado, porque ele abrange a todos nós nas questões que a vida nos traz. Como lidar com o obsediado na família? Como perceber quando está se instalando uma obsessão? São questões de suma importância para que consigamos, de alguma forma, melhorar a situação, né? Com as nossas próprias colocações, com as nossas próprias atitudes e buscando ali também os caminhos necessários. Então, aqui ele fala que o obsessor não é somente um instrumento da justiça superior que dele se utiliza. O que será que Manuel Filomeno está falando? Por acaso ele estaria falando que Deus mobiliza, encaminha um espírito mau para perto de alguém que cometeu um erro para que a justiça seja feita? Será que é isso que temos aprendido? Será que é isso que que os ensinamentos de Jesus, quando aqui esteve, o Espiritismo marcando a volta de Jesus, clareando de uma forma mais límpida os seus ensinamentos pelo tempo de maturidade da humanidade, pela forma como ele pôde se apresentar? Será que é isso que que Manuel Filomeno de Miranda está nos trazendo? Que Deus então encaminha um espírito mau para que nos traga situações dolorosas, porque merecemos passar por essas situações dolorosas? Será que assim é isso que ele está dizendo quando ele coloca: o obsessor não é somente um instrumento da justiça superior que dele se utiliza? Não, em absoluto. Sabemos que Deus criou suas leis, né? Deus criou suas leis e elas se cumprem. Então vamos buscar lá, nos lembrando de umas das questões no Livro dos Espíritos, quando nós vemos lá, quando é perguntado se Deus estaria ali definindo para cada, vou traduzir com as minhas palavras, né? Para cada situação, para cada erro, Deus definiria: você fez isso, vai sofrer tal consequência, né? E ele estaria ali atento. Entendamos sempre esse ele, Deus, nunca trazendo para homem, né? Deus é algo tão amplo, tão distante, não podemos falar, porque ele é tão próximo. Ele está dentro de nós na medida em que a sua divindade está em nós, porque ele nos criou. Eu digo a compreensão de Deus ainda é distante. Mas, na verdade, nós não precisamos compreender, ou seja, entender a essência de Deus. A nossa inteligência no padrão vibratório da humanidade, da Terra, está muito distante dessa compreensão, né? Sabemos que essa compreensão é para espíritos de outra condição, espíritos crísticos, em que temos Jesus, né? Que são aqueles que estão diretos a Deus, né? Então, vamos resgatar a ideia. Deus, lá no Livro dos Espíritos, a resposta foi: Deus criou suas leis. Deus criou suas leis. Nós sabemos que uma delas é lei de causa e efeito. Então, o exemplo que eles dão, eles pegam ali o glutão, né? Que vem as consequências. Então, vamos pegar aí, traduzindo esse ensinamento. A alimentação. Todos nós lidamos com a alimentação diariamente. Ninguém vai poder dizer: vou me abster não estou sabendo me alimentar, vou me abster de me alimentar. Não, nós temos que lidar com a alimentação diariamente. Então, quando nos excedemos para mais ou para menos, porque nós sabemos que tem os dois lados, quando nos excedemos, não é Deus que determina: você se excedeu, você vai ter determinada doença. Não, as consequências são naturais.
né? Então, são consequências naturais, é isso que nós temos que buscar entender. Então, quando nós sofremos as consequências dos nossos atos, então, se vivemos no erro, ou se trazemos ainda débitos, ainda precisamos diluir tudo isso, precisamos nos reajustar com o nosso passado, porque o fato de estarmos encarnados não nos isenta daquilo com que nos comprometemos. Isso é muito justo e muito natural. Então, como entraria essa situação que Manuel Filomeno de Miranda nos traz? Naturalmente, o devedor se liga ao cobrador. Isso é uma lei. Enquanto ele não restituir, não haverá ali a diluição daquela situação criada, né? Então, de uma forma natural, nós teremos que lidar com essas situações, né? Fazendo o melhor que pudermos para que esses obsessores não nos alcancem, porque não é permitindo que eles nos alcancem que estaremos diluindo, quitando os nossos débitos, mas muito pelo contrário, é nos melhorando é que nós o alcançaremos para o momento do resgate necessário em que daremos a ele, né, aquilo que lhe tiramos, seja o que for. Então, ficam para nós esses ensinamentos, essas análises, né, para que meditemos muito e que fiquemos em paz. Olá, na semana passada nós falamos a respeito de um texto que está no livro Estante da Vida, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, onde é relatado o encontro do próprio Irmão X com a atriz americana Marilyn Monroe, no cemitério onde os restos mortais dela estavam sepultados. Ela estava ali no cemitério para um tratamento terapêutico, né? E no meio do diálogo ela relata algumas situações, né, da vida dela e é abordado a questão do suicídio, né? A Marilyn acabou desencarnando ingerindo barbitúricos. Esse tipo de medicamento era usado massivamente para o tratamento da insônia. E aos poucos ele foi banido justamente porque ele causava mortes acidentais e até homicídios. Então, pegando aqui um dos trechos para a gente poder explorar um pouco mais na palestra de hoje, então ela fala, né? Ele pergunta: conseguiu dormir na grande transição? De modo algum. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Então ela percebeu que ela havia, né, desencarnado, porque se ela estava percebendo-se como duas pessoas, então ela estava vendo a vestimenta carnal e ela estava fora dela. Gritei apavorada, sem saber de imediato identificar-me, porque lograva mover-me e falar ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largara. Então foi aí um processo de perturbação. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados, que mais tarde, vinha a saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que seguiu com meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que lhe peço permissão para não relembrar. Então, vejam que ela tem consciência aí nesse estágio em que ela estava no momento dessa conversação com o irmão X, que ela realmente havia desencarnado através do suicídio indireto.
né? E que ela relata aí essas entidades que estavam ali manipulando suas energias. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o suicídio, sobre essa questão aí do não enfrentamento, da falta de resignação, um pouco sobre a fuga, né? E desses desejos que a gente acalenta em nossos corações, em nossos pensamentos. Por que tudo isso? Nós sabemos que somos espíritos eternos e errantes. O nosso passado foi de delito e as nossas ligações mentais propiciam algum tipo de situação. Então, muito provavelmente, ela acalentava essa fuga pela vida, né? Por quê? Através até desses medicamentos que ela tomava, que era para desconectar, e ela ia acabando ficando mais à mercê dessas influenciações. Por isso que nós temos que orar e vigiar, confiar, né? Trazer para a nossa casa mental boas situações, bons pensamentos, encher, procurar elevar os nossos pensamentos, mesmo que estejamos ali no momento de dor, de dificuldade, situações que parecem não ter soluções, porque senão a gente abre espaço para isso, né? Então iremos colher, como traz o Evangelho, um futuro mais difícil, né? Então, por isso que hoje nós vamos falar da doutrina básica, né, de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a parte moral da doutrina espírita. O capítulo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou dar um foco aqui no item 14, e dos 14 ao 17, que é suicídio e loucura, e a loucura, mas vou dar uma pincelada, um resumo antes, uma breve introdução, com os itens 12 e 13 de motivos de resignação. Não é por acaso que eles estão nesta ordem, né? Kardec coloca motivos de resignação e, na sequência, o suicídio e a loucura. Então, o Cristo, Jesus, fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, ele promete o quê? Consolação futura, uma compensação para aquele que é resignado, para aquele que aceita os desígnios de Deus, para aquele que aceita sem murmurar as dores, as dificuldades, os reveses da vida e procura ter coragem para enfrentar e vencer as dificuldades e não fugir dela, né? Porque o suicídio, nós vamos ver aqui adiante, o suicídio é uma fuga da vida. Então, o espírito achando-se incapaz, né? Ele busca abreviar a vida. Só que aqui ele vai encontrar uma dificuldade muito maior. Quando somos resignados, né? Nós estamos, como está escrito aqui no Evangelho, poupando séculos de sofrimento na vida futura, porque a nossa lista de dívidas é enorme. Quando encarnamos, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade, como um credor, de pagarmos essa dívida de uma forma muito pequena, uma pequena parcela que irá liquidar, né, como um credor aqui na vida terrestre, né, aquela chamada anistia. Olha, você me paga quanto? Quanto você pode pagar para a gente quitar essa dívida de uma vez, né? É isso, a encarnação é uma oportunidade, mas nós, na nossa pequenez, ao invés de quitarmos a nossa dívida, ao invés de cumprirmos e aproveitarmos, né, o compromisso que assumimos no plano espiritual, nós fazemos o quê? Fugimos das nossas responsabilidades, não queremos pagar a nossa dívida e ainda assim, né, acrescido a tudo isso, a gente se endivida ainda mais, né? A gente contrai outros débitos através da revolta, através até do suicídio, né? Que nós vamos ver aqui como é duro, como é difícil, a gente acumula mais dívida.
aquela imagem como se fosse um navio ali, um barco cheio de buraco, né? A gente está tentando tapar um buraco e criando outro, né? E não tem como fugirmos disso, nós vamos enfrentar as dificuldades que nós estamos postergando. Né? A palavra de Jesus é uma palavra iluminativa, então que a gente possa ter em nossos pensamentos, bons pensamentos, para entrar em sintonia com amigos, né? Espíritos superiores que irão nos estimular ao bem, nos fortalecer, nos sustentar. O item 13 fala: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Então depende de nós este trabalho, depende de nós como bem sofrer para ter essas compensações futuras. Então vamos lá, o item o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Então, o equilíbrio sem a necessidade dos tratamentos, né? Então, ele está falando aqui da loucura. Então, se temos ali o trabalho no bem, o esforço, porque se estamos ali com a mente ali ocupada, bem ocupada, com bons pensamentos, com trabalho no bem, ajudando ao próximo, nós não temos esse tipo de pensamento de dor, de dificuldade, de fuga, né, de busca por desistir e ter que ter o suporte de medicamentos. Quando a gente tem a luz de uma doutrina, né, a busca ali de estar com Jesus, né, buscando ali as palavras do mestre, os exemplos do mestre, nós vamos criando ali um fortalecimento, uma força moral para suportar as nossas dificuldades, para entender que aquilo que estamos passando, esses enfrentamentos são transitórios, vai passar, né? A nossa encarnação é apenas uma parte da nossa vida espiritual, é um momento que estamos vivendo, um momento ali que precisamos sim enfrentar as situações que semeamos no passado e podermos avançar, né? Superar, aprender. Ocorre o mesmo com o suicídio, né? O mecanismo é o mesmo. Com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que se pode chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por uma causa um descontentamento. Então, a falta de força para enfrentar uma dor, uma dificuldade, uma situação, faz com que perca o interesse pela vida, né? Aí, em alguns casos, torna-se isso uma loucura, outros casos, um desejo de pôr fim à vida. Ora, então, voltando até no caso da Marilyn, então, ela tomou uma medicação, né? E esse excesso de medicação fez com que ela tivesse esse suicídio indireto. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente a paciência. A paciência, né, que nós tanto precisamos desenvolver
Nós queremos que tudo se resolva de acordo com a nossa vontade, na nossa pequenez, porque no plano espiritual nós assumimos esse compromisso de vencermos esta ou aquela dificuldade. Só que encarnados, a gente esquece de tudo, a gente se sente injustiçado, né? Aquela famosa frase, por que comigo? Né? Não, nada é por acaso, nada, absolutamente nada é por acaso. Então temos que aguardar, né? Sermos ali resignados, pacientes, mediante as situações. Quantas vezes as coisas se resolvem num estalar de dedo, no outro dia já estão resolvidas, encaminhadas, ou depois de enfrentarmos, nós admitimos que foi a melhor coisa que nos aconteceu, que sem essa situação nós não iríamos evoluir, não iríamos ter uma outra postura sobre a vida, né? Ele só se desespera se não vê fim para os seus sofrimentos. Por isso a necessidade aí da consolação, porque às vezes algumas lutas são mais longas do que esperamos, né? Então temos que desenvolver essa capacidade de obediência, de resignação, de paciência e buscar nesses pensamentos, nessas leituras, nos tratamentos, né? Na frequência ali, as palestras, aos tratamentos, aos estudos, o sustentáculo para que a gente não se desespere, para que a gente aguarde, que a gente entre em sintonia com esses espíritos amigos, com o espírito protetor, para que a gente consiga passar, né, pela dificuldade, pela dor, pela dificuldade, com alegria, com aceitação, trabalhar a aceitação. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Olha como nós somos impacientes, a nossa visão está deturpada, a gente pensa só nessa encarnação, só nessa vida, né? No tempo que está correndo, então tem essa coisa de resolver tudo rápido, né? Sendo que tem coisas que demoram para ser processadas, lições que demoram para ser absorvidas. Precisamos de um tempo para entendê-las. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu fim senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, de forma voluntária, não esperando nada, né? Querendo, então, não enfrentar as dificuldades, não, através pelo mecanismo da fuga, culpando os outros, se sentindo injustiçado. Vejam como a gente vai acalentando pensamentos e entrando em sintonia, às vezes, com espíritos que nos querem o mal, que querem que a gente caia mesmo, né? Porque sabe que um suicídio vai ser uma infração à lei divina e vai nos perturbar, vai nos jogar em situações muito piores, né? Você viu que ela mesma falou que ela não gostaria de falar, que depois daquilo que ela percebeu essas entidades, né, ela vivenciou um processo muito difícil, mesmo sendo um suicídio indireto, né? Imagina aquele que é planejado. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Então, ali, né, um pouco antes, quando eu disse, né, da gente estar em sintonia com Deus, com Jesus, nos fortifica como se fossem músculos que a gente criasse, músculos morais. Ao passo que o materialismo, essas ideias que estão sendo tão amplamente divulgadas, né, de conquistas da matéria, são situações que fazem com que muitas pessoas hoje em dia não vejam uma perspectiva, né? Elas só estão pensando na matéria, então acabam sendo induzidas a pôr fim na vida, a não acreditar num futuro melhor, né? Nas consolações que foram ditas pelo mestre, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, são consolados no futuro, são consolados numa nova vida,
Quando a pessoa não tem Jesus, quando a pessoa está ali realmente só pensando na matéria, ela não tem ela não vê um futuro melhor, né? Ela não vê fim para as suas dificuldades. E isso está sendo muito divulgado. Sabemos, né, que o homem, ele avançou muito na parte da inteligência e da ciência, mas ele estacionou na parte moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para se esforçarem em provar aos seus ouvintes, aos seus leitores, que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? É um convite, né? Essas pessoas estão induzindo as outras a se matarem mesmo, né? Que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma, senão outra coisa, senão nada. Nenhuma outra coisa, senão nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Bem claro, né? A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Então, mais do que nunca, precisamos ser firmes, precisamos buscar uma religião, buscarmos essas reflexões, buscarmos estar com Jesus e nos afastarmos dessas ideias materialistas. A Terra é uma escola maravilhosa, então temos que saber fazer o bom uso dessa oportunidade de estarmos na Terra, mas temos que ter o guia, a certeza, né, que somos espíritos eternos. Então, precisamos cultivar o espírito, melhorar, promover a nossa reforma íntima. As coisas da terra, as coisas da matéria, aqui ficam com o nosso desencarne. Com o espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. São escolhas, né? O nosso livre-arbítrio é respeitado. O que vamos levar? Né? Se demorarmos muito, né, em valorizar as questões e as conquistas da terra, deixaremos de lado as conquistas morais. E o que iremos levar ao partir? Pior ainda, para aquele que age de forma precipitada, né, e abrevia a sua permanência na terra. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas, vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui, antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos, né? Então, aqui vamos ler com atenção e refletir. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando e mais depressa para o céu,
que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Também o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Em se comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica de outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, temos muito a refletir, muito a buscar, mas que esses textos possam nos auxiliar e auxiliar aqueles que estão conosco, né? Que possamos ser um instrumento útil, encaminhando as pessoas que têm essas ideias, né? E aqueles que já cometeram. Então, nós precisamos, né, vibrar amorosamente pela terra, pela coragem, pela força de todos, né? E principalmente por aqueles, né, suicidas e por aqueles que têm ideias de suicídio. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.